Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 19. Objeto de conhecimento, composição e organização dos seres vivos, fundamentos da ecologia, composição, dinâmica e evolução da atmosfera terrestre, astrofísica, métodos para a determinação das propriedades físico-químicas de planetas e estrelas. E no detalhamento, especificamente na nossa aula, nós vamos ver sobre meio ambiente, conservação e preservação da natureza. Então fiquem preparados aí para a nossa aula, com seu caderno e caneta na mão, e vamos para a nossa aula. Olá, eu estou aqui nesta nuvem de palavras e vamos começar observando quais as palavras estão aqui. Meio ambiente, a principal palavra comentada, sustentabilidade, conservação, desenvolvimento socioambiental, biodiversidade, impactos ambientais, unidades de conservação, preservação, recursos naturais, manejo florestal. Então, são várias palavras que estão relacionadas aí à nossa aula de hoje. E eu tenho uma pergunta para vocês. Como percebemos o mundo ao nosso redor? Então, nós estamos inseridos em um ecossistema, nós estamos inseridos e fazemos parte daquelas espécies que estão interagindo entre si e com o meio ambiente. E aí nós vamos ver esse primeiro conceito, que é o meio ambiente. É um conjunto de elementos naturais, processos e dinâmicas biológicas, físicos e químicos que criam condições e mantêm a vida na Terra. E aí nós já estamos vendo aí na ilustração, né? O que nós vemos aí na ilustração ao lado? Olha, nós temos ali uma casa de Ribeirinho e essa casa, ela já está aqui, né? Ela já está aqui preparada, vejam, tem palafitas, né? Ela já está ali preparada para a cheia desses rios e também no momento de vazante. Possivelmente, nós também temos aqui uma imensa área de agricultura, né? Por essa planície ali que foi inundada. Nós temos ali um braço do rio, uma pequena lagoa, né? Um lago que foi formado no momento dessa enchente ou vazante, e os rios e florestas aí ao redor. Então, nós temos como meio ambiente que é tudo aquilo que nos cerca. Nessa realidade, Ribeirinho, nós temos ali a vegetação, o lago, né? Nós temos toda essa área de roçado, possivelmente, que a família vai utilizar no seu dia a dia, com a presença da água, do solo, da vegetação. Todos esses estão interagindo ali com o homem faz parte desse meio ambiente, e também com outras espécies da fauna e da flora que estão ali presentes naquele ecossistema. E nós vamos observar ali que todo esse ambiente ele tem sofrido aí impactos ambientais. Esses impactos ambientais nós vamos ver no mapa mental que ele é formado ou por desmatamento, ou pela poluição da água, né, por aquecimento global, ou poluição atmosférica, dependendo do local, né, ao nosso redor, onde nós estamos inseridos, nós vamos ter um ou mais destes impactos influenciando nesse meio ambiente, alterando esse meio ambiente. E vamos ver aí o primeiro, que é o desmatamento e seus impactos. Então, as causas nós temos a extração de madeira, especulação imobiliária, agricultura, né, ou por monoculturas de soja, por exemplo, ou de cana-de-açúcar, e também pela pecuária extensiva. Nós temos como consequência desses impactos aí ambientais a perda de biodiversidade,
né? Alteração dos regimes hídricos, que é os momentos de cheia e de seca dos rios estarem ali alterados conforme o resultado, como consequência desse desmatamento, o impacto no ciclo da água, a diminuição da quantidade de chuvas, né, que vão ali precipitar naquele ambiente, e possivelmente, e já vivemos na Amazônia e em outras regiões do Brasil, crises hídricas. Todos esses são consequências da retirada de vegetação da superfície terrestre. E aí, nós continuando, né, nós temos poluição da água como um outro impacto ambiental, sejam em áreas naturais, né, próximos às pequenas cidades ribeirinhas ou em grandes cidades, a água vem sofrendo, né, uma degradação ambiental, né, poluição desse recurso natural que antes infinito, abundante, hoje em dia nós já não temos mais essa quantidade de água com qualidade. A quantidade ela pode continuar, mas a qualidade da água para consumo humano, para a sobrevivência desses seres vivos, já não é mais a mesma. Então, nós temos como causas o despejo de esgotos domésticos e industriais em rios e oceanos, dependendo da cidade, né, onde você mora, e como consequências, morte de espécies aquáticas, lixo flutuantes em rios, como nós estamos vendo aí na ilustração, e praias proibidas para banho, quem sabe balneários que não são mais possíveis hoje de se tomar um banho ali, porque a água já está muito poluída. Continuando, nós temos a poluição atmosférica, né? Como causas, nós temos a queima de combustíveis fósseis, derivados de petróleo, né, ou de petróleo e seus derivados, e isso nós temos em grandes cidades emitidos pelos carburadores dos automóveis, por exemplo, pelas indústrias, como na ilustração, que lançam fumaças, particulados, poluentes para a atmosfera, né? Ou até mesmo pela emissão de metanos das grandes áreas de inundação de hidrelétricas. Como consequências, nós temos problemas respiratórios, aumento do efeito estufa, do aquecimento global, que já tem, como o próprio nome diz, uma alteração global, né, sem limites entre países, por exemplo, e a acidificação dos oceanos, tudo fruto desses poluentes que são lançados para a atmosfera e depois eles retornam por meio das chuvas para a superfície terrestre. E nós temos aí, como mais grave desse, somando a todos os outros impactos, o aquecimento global, né? Como causas, nós temos o acúmulo, né, de gases de efeito estufa na atmosfera, né? E como consequências desse acúmulo de gases de efeito estufas, como o metano, por exemplo, o derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, como nós vemos aí na ilustração. Toda vez que essas geleiras elas derretem a partir, como consequências do aquecimento global, o que vai acontecer com os oceanos? Eles vão, lá nas cidades litorâneas, será percebido o aumento do nível desses oceanos. As praias ficarão com menor extensão, as casas ou comunidades ribeirinhas, né, eles vão começar a ter a presença da água chegando muito próximo das suas casas. Tudo isso reflexo das mudanças climáticas e, como consequências, também temos a extinção de espécies. Todos esses impactos ambientais, eles estão ali como, digamos, vetores, estão ali atuando sobre a alteração desse meio ambiente. E é por isso que nós vamos ter que adotar medidas, políticas públicas de conservação e de preservação ambiental, para, digamos assim, evitar
né, com que toda essa destruição, essas alterações do meio ambiente continue sem nenhuma medida protetiva, sem nenhuma política pública que evite toda essa degradação. Porque, como nós já sabemos, nós queremos um meio ambiente saudável, tanto para as gerações do futuro, que somos nós, né, hoje, que vivemos hoje na superfície desse planeta, né, do planeta Terra, como também para gerações que ainda não nasceram. Eles têm direito de ter os serviços ambientais da floresta em pé, dos rios com águas limpas, da vegetação, né, presente nesses ambientes e ecossistemas, e também de toda a fauna que tanto nos alegra e nós contemplamos a beleza dessa fauna rica que tem na Mata Atlântica, que tem no Pantanal, que tem no Cerrado, na Caatinga, nos Pampas, né, na Amazônia. Olha só, é uma rica fauna e também uma rica flora que depende de políticas públicas. E aí nós vamos ver agora sobre a preservação ambiental. Veja aí que a preservação ambiental ela é um conceito que denota ali a proteção integral dos recursos naturais para evitar, tem essa proteção integral para evitar qualquer forma de alteração e exploração. E aí o conceito de preservação ambiental, ele foca, né, ele está relacionado àquelas áreas de alto valor ecológico e também com a presença de espécies ameaçadas. Quando nós falamos do conceito de preservação ambiental, é uma área de acesso restrito, onde ali dentro a natureza ela é intocável, não pode ter acesso do homem a ponto de alterar, desmatar, né, ali aquela vegetação e aquela fauna que está sendo preservada. Então não tem a presença do homem e também não tem valor de uso econômico, né, utilitário e econômico daquela vegetação. E isso estamos aí comentando sobre o conceito de preservação ambiental. E também tem o conceito de conservação ambiental. Vejam que na conservação ambiental nós já temos aí um outro ponto de vista. Olha só, percebam a diferença. É o uso responsável dos recursos naturais, para então mantê-los disponíveis para as presentes e futuras gerações. Perceberam a diferença? Enquanto na preservação era intocável, acesso proibido, aqui na conservação já é uso responsável. Então ali nós temos que esse uso racional, ele é feito através do manejo sustentável, uso sustentável. E olha só aqui, nós temos uma ilustração que está retratando o manejo do pirarucu em uma área de conservação ambiental, né? E que ali, dentro daquela área, área mesmo, né? Daquela região, permite a presença do homem de maneira harmônica, de uso sustentável desse ambiente em interação com a natureza. Ou seja, tem manejo florestal, tem manejo da pesca, tem manejo do uso dos recursos, né, extrativistas daquela região, para então ter benefício daquelas famílias, ter uma renda, mas sem a destruição do ambiente. Eles entendem que manter aquela floresta em pé, manter aquele lago cheio de peixes, com a pesca, né, de uma forma manejada, vai ajudar com que mantenha vivas as populações do presente,
daquela região e também as futuras gerações. E é por isso que tem legislação rigorosa, vejam aí, que a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, e esse órgão, né, ele vem para definir unidades de conservação federais, estaduais e municipais. E os principais objetivos dessa legislação, ele vem para trazer tanto, né, a proteger e conservar essas áreas, né, evitando com que espécies entrem em extinção, preservar e restaurar aqueles recursos naturais, os ecossistemas daquela área em específico, onde aquela unidade de conservação foi implantada, valorizar a diversidade biológica daqueles espaços e promover o desenvolvimento sustentável com atividades de caráter científico. E aí é que foram criadas várias unidades de conservação. Essas unidades de conservação, elas representam espaços instituídos por lei que objetivam proteger a biodiversidade, restaurar ecossistemas, resguardar espécies ameaçadas de extinção e promover o desenvolvimento sustentável. Olha só a importância dessas unidades de conservação que foram criadas lá pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Essas áreas, essas unidades de conservação, elas são áreas protegidas pelo governo federal, tá? E também gerenciadas por esse NUC aqui, ó, esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E aí, ele criou critérios, né, para que fossem implantadas essas unidades de conservação. E aí existem dois tipos de unidade de conservação: de proteção integral e unidades de uso sustentável. Nós vamos ver aí sobre cada uma delas, né? Inicialmente, nós vamos ver sobre a unidade de proteção integral. Olha o termo, proteção integral. Não tem interferência humana. Aquela área, aquela reserva, não tem a presença do homem para destruir, né, aquela área de vegetação, de rios, né, ou de fauna e flora que está no seu interior. Ali é uso dos recursos de modo restrito, focando na proteção. E aí nós temos algumas unidades de conservação de proteção integral, que são aí denominadas de estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre. Você, em qualquer lugar do Brasil, onde você esteja, você pode ter algumas destas próximo aí onde você vive, tá? Mas na Amazônia nós vamos falar sobre uma delas. Veja aí, que é o Parque Nacional de Anavilhanas. De todas essas, vamos conversar um pouco sobre esse parque, essa unidade de proteção integral, né? Nessa unidade de proteção integral, que é um Parque Nacional de Anavilhanas, vejam aí como é uma extensa área de planície inundada, de florestas inundadas, formando ilhas. Olha que lindeza! Essa ilustração que nós estamos vendo do Parque Nacional de Anavilhanas é uma das maiores áreas protegidas de floresta tropical do mundo, pessoal, localizado no estado do Amazonas. E ele está lá, é uma unidade de conservação de proteção integral que faz parte lá da bacia do Rio Negro, cerca de 40 quilômetros acima da cidade de Manaus, e está localizada lá no município de Novo Airão. E esse parque, o Parque Nacional de Anavilhanas, ele é o segundo maior arquipélago. Olha só esse termo, arquipélago, significa conjunto de ilhas. Esse conjunto de ilhas são cerca de 400 ilhas e 60 lagos, né, que compõem aí o Parque Nacional de Anavilhanas. Ele foi criado em 1981 e é administrado aí pelo Instituto Chico Mendes, que é chamado de ICMBio,
né? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esse foi um exemplo de área de proteção integral. Vamos ver agora sobre as unidades de uso sustentável. É um outro tipo, né, de unidade de conservação. E como o próprio nome diz, olha só, o objetivo da unidade de uso sustentável é permitir o uso responsável. Olha só. E sustentável, como eu estou grifando aqui. Ou seja, aqueles recursos de ambientes aquáticos, de ambientes terrestres, recursos naturais, que estão presentes dentro daqueles limites definidos para aquela unidade de uso sustentável, ele está ali para garantir, olha só, garantir sua conservação para as futuras gerações, né? Ou seja, o homem pode usar, o homem vive dentro delas, mas ali dentro existem algumas regras de uso desses recursos naturais. Nessas áreas, como o próprio nome aqui, ó, a exploração dos recursos é permitida de forma controlada. Existem regras para que possa, então, utilizar a pesca, né, a fauna, caça, por exemplo, o uso dos recursos naturais da vegetação. Não pode ter desmatamento lá dentro, porque ela é uma unidade que está protegida por uma legislação ambiental. Aquelas práticas, elas não comprometem o equilíbrio ecológico daquela região, né, onde está implantada aquela legislação. E aí nós temos, né, como tipos, vários tipos também, de unidades de conservação de uso sustentável, em que também ela tem legislação que criou essas várias áreas com denominações diferentes, como nós vamos ver aí. Elas podem ser, está lá na Lei 9.985 de 2000, área de proteção ambiental. Ela pode ser uma área de relevante interesse ecológico, pode ser uma floresta nacional, uma reserva extrativista, uma reserva de fauna, uma reserva de desenvolvimento sustentável e também uma reserva particular do patrimônio natural, assim como as unidades de conservação de proteção integral, que, por legislação, existem várias denominações, aqui, nas unidades de conservação de uso sustentável, também podem ser de vários tipos. E destas que eu citei agora para vocês, nós vamos explorar um pouco mais sobre uma delas. Vejam aí que nós vamos falar sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, né, que é um dos tipos, né, reserva de desenvolvimento sustentável, né, daquelas de unidades de conservação que é permitida a presença do homem. Então, no caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, olha aí a ilustração, olha que bonito, já tem o homem lá dentro, convivendo com aquela natureza aí na sua canoa. Eu acho incrível, hein, que essas canoas, né, ele vai remando ali e não afundam. Se fosse eu acho que eu ficaria rodopiando no mesmo ambiente com essa canoa. E vocês, têm práticas de estar usando essas canoas, né? Claro, eu acho que quem é morador da Amazônia, né, das regiões ribeirinhas, já deve ter ouvido falar aí da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, né? E aí nós temos que a RDS Mamirauá, ela é uma área de conservação situada no estado do Amazonas, conhecida por sua biodiversidade única, né? Uma rica fauna e flora ali, e ela é
um exemplo, olha só, de modelo, né, de manejo sustentável e conservação ambiental, né? Então, é um modelo, foi a primeira unidade de conservação, né, de uso sustentável denominada Reserva de Desenvolvimento Sustentável, foi lá em Mamirauá. Ela está localizada a cerca de 600 quilômetros a oeste da cidade de Manaus, subindo o Rio Solimões, né, lá na região do Médio Solimões, e abrange ali um pouco dos municípios de Uarini, Fonte Boa, Maraã, até mesmo próximo do município de Tefé, no estado do Amazonas. Ele trata-se da maior reserva florestal do Brasil, dedicada exclusivamente à proteção da várzea amazônica. E aí nós temos, né, que nesta Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, ele já é administrado ali pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é uma organização social sem fins lucrativos, ou seja, ele desenvolve atividades, é uma fundação que gere seus recursos, né, a partir das atividades utilizadas, né, e que administra a RDS Mamirauá. E aí esse instituto ele foi criado pelo governo federal, né, o governo brasileiro, com o objetivo de promover pesquisa científica e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então nós vimos aí que o meio ambiente ele pode estar tanto inserido nas regiões onde nós vivemos, onde o homem está em constante alteração desses ambientes, incluem regiões de cidades, regiões urbanizadas, né? Também neste meio ambiente, mas há outros espaços que, de tanta alteração causada pelo homem, pela ação antrópica, eles tiveram que ter uma legislação que definia limites para essas áreas, para que eles pudessem ser protegidos, justamente dessa degradação causada pelo homem. E aí é que nós temos os conceitos de unidades de conservação, né, de proteção integral, né, e também unidades de conservação de uso sustentável. Enquanto que na proteção integral o homem não está ali presente, né, ele não permite a presença do homem, morador, e alterando aquele ambiente, porque aquele ambiente ele está em preservação, né, intocável. Enquanto que nas unidades de uso sustentável, né, já há a permissão da presença do homem, mas ele vive ali com regras de manejo sustentável do uso daqueles recursos, seja fauna, por exemplo, como pesca, seja também o uso dos recursos da vegetação, né, da flora. E vocês sabiam que o defeso, ele também é uma forma de manejo sustentável, né, daqueles rios, da pesca naqueles rios e lagos, naquele período de reprodução dos peixes. Então, nessas unidades de conservação de uso sustentável, o manejo, né, da pesca, da caça, ele é implantado. Por quê? Porque se quer, né, com essa legislação, tanto que o homem no presente seja beneficiado, quanto também futuras gerações que ainda nem nasceram. A nossa aula tiveram aí uma rica presença de conceitos, de experiências, de exemplos dessas unidades de proteção integral, como o Parque Nacional de Anavilhanas, e também das unidades de uso sustentável, como a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Tá? Então, olha,
Tchau para vocês e continue aí anotando no seu caderno e estudando um pouco mais sobre esses conceitos que nós vimos na nossa aula de hoje. Tchau.